Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Conversa de Gabinete, o novo podcast de política de 0 hora. Todas as semanas nós trazemos informações exclusivas sobre os bastidores da campanha e as movimentações dos partidos e dos candidatos no Rio Grande do Sul. O meu nome é Fábio Schaffner e comigo está o colega jornalista de 0 hora, Paulo Egídio. Tudo bem, Fábio? Um abraço a todo mundo que nos acompanha, uma alegria estar aqui mais uma vez. E a gente quer que vocês deixem nos comentários suas impressões sobre as informações que a gente traz aqui e também sugestões de temas que vocês querem ver discutidos aqui nesse podcast. Perfeito. Nesse segundo episódio nós vamos conversar sobre o realinhamento das campanhas, né, Egídio? Algumas correções de rumo, algumas, dá para se dizer até primeiras crises, né, pequenas crises internas que começaram a surgir. Ainda tem 30 e poucos dias pela frente, né? 30 dias basicamente pela frente, um mês de campanha, mas alguns partidos já começam a se questionar onde estão errando e há um questionamento maior na campanha de Maria do Rosário, do PT. Você andou conversando com o pessoal, apurando o que está acontecendo lá dentro, Egídio? Então, Fábio, primeiro é o seguinte, o desgaste mais recente da campanha da Maria do Rosário foi exatamente o veto do presidente Lula a um projeto dela que isentava o IPI, né, que é o imposto para compra de imóveis eletrodomésticos da linha branca para quem sofreu perdas na enchente. E esse ativo sempre foi muito importante, porque a Maria do Rosário é deputada federal, e deputado nós sabemos que tem limitações, ele não pode mandar uma grande quantidade de recurso, efetivamente tirar muita coisa do papel, mas essa era a grande ação que ela fez, prática, para auxiliar as pessoas na enchente, e esse veto que veio de um aliado, né, acaba tendo que fazer com que ela repense um pouco o discurso e certamente haverá cobranças por isso. Mas na campanha de Maria do Rosário existe sim uma impressão de que precisa mudar um pouco o tom, ou seja, e aí são pessoas que fazem parte da campanha, sobretudo no PSOL, cobram uma postura um pouco mais agressiva, ou seja, que se façam cobranças mais incisivas ao governo de Sebastião Melo e que se tenha assim uma postura de cobrança maior sobre a gestão atual, né, e colocando até adjetivos mais pesados para que ela consiga movimentar a campanha. Porque a esquerda entende isso, que as campanhas, assim, em geral, quando a esquerda consegue vencer, são campanhas movimentadas, muito acirradas, e que eles conseguem fazer prevalecer um discurso, animar a militância, sobretudo nas periferias, e que isso ainda não está acontecendo em Porto Alegre. Perfeito. Há um entendimento, começa a se cristalizar um entendimento no comando de campanha do PT de que eles subestimaram a força de Melo em Porto Alegre, né? Se achou que a enchente havia mudado a eleição. O Sebastião Melo sempre foi o favorito, todo mundo tinha plena consciência disso, no PT também, e também tinham consciência de que haviam escolhido uma candidata com forte rejeição, que seria uma campanha complicada de trabalhar, mas a enchente trouxe um novo ânimo, mostrando que havia flancos, né, a atingirem Sebastião Melo. Nesse momento, até aqui por enquanto, isso não se mostrou de forma prática. O Sebastião Melo tem reagido muito bem às cobranças e inclusive revertido essa cena, né? Poucos dias num debate, a Maria do Rosário cobrou o prefeito pelas estruturas, enfim, que ainda não foram reconstruídas, afetadas na enchente, e ele deu uma resposta que, como se diz na internet, lacrou. Ele falou, olha, foram 300 estruturas, acho que 14 já estão prontas, 28 estão prestes a ser entregues, e se fosse fácil, o seu governo, que é do PT, já tinha consertado o Transurb. Teve um engajamento gigantesco, ela tentou responder na internet também, mostrar uma resposta ali que teve muito menor. Então já há um posicionamento, um entendimento dentro da campanha do PT que vai ser preciso forçar a mão e usar a crise ética, né? Isso muda um pouco o rumo, Fábio, porque, veja, a campanha foi desenhada para apresentar a Maria do Rosário como uma candidata moderada, capaz de dialogar, que tem experiência administrativa, que já foi ministra, tem anos de deputada, e se pensava em o que eles chamam de dividir tarefas, ou seja, delegar os ataques ou a integrante do PSOL, ou mesmo colocar aquelas peças, aquelas inserções na TV que não aparece exatamente a candidata, mas a ideia agora então é diferente, é mudar o foco, é partir mais para o ataque em cima do governo Melo. Chegou a se imaginar no comando de campanha do PT, no início, na pré-campanha lá,
que o Melo poderia ficar de fora do segundo turno. Veja só. Pela enchente. Pela enchente, até aquelas primeiras pesquisas, né, que apontavam ali a Juliana Brizola com 14%, 13%, o Melo com 20 e poucos, a Maria mais perto dos 30%. Então, naquele momento, eles chegaram a pensar assim, nós vamos bater na enchente, vamos falar da enchente, vamos falar da gestão da cidade, mas vamos deixar os ataques mais fortes, que caracteriza muito sempre as campanhas do PT, sobretudo corrupção na SMED, corrupção no DEMAI, para um eventual segundo turno. Porque se a gente bater demais agora, o Melo pode ficar de fora do segundo turno. E a gente não ter contra quem bater no segundo turno, né? Juliana Brizola, por exemplo, e acabar acontecendo o que aconteceu em 2010. O PT bateu muito, 2014, perdão, a campanha de Tarso Genro, que era governador no cargo, bateu muito em Ana Amélia Lemos, desidratou a candidata, a adversária, e que ficou de fora do segundo turno. No segundo turno, contra José Ivo Sartori, não teve o que atacar, o candidato que passou em cola a campanha inteira, e no fim acabou ganhando a eleição. Então, chegou a ter esse temor. Agora, já está havendo uma correção de derrota justamente por conta disso. Em algumas pesquisas internas, e o Melo já chega perto de 40%. Então, está um temor no PT de desmobilização dos vereadores, que é um ativo importantíssimo da campanha, certo. E que se Melo continuar crescendo, pode o Melo ganhar no primeiro turno. Então, o pessoal tem cobrado muito, né, que se bata já agora, que se faça um ataque mais incisivo com a questão ética, para tentar forçar uma subida da Maria do Rosário e voltar a dar uma dinâmica maior na campanha, que está muito parada nas ruas. Agora, me parece, Fábio, que isso não vai partir pessoalmente da Maria do Rosário. Exatamente para que não se dê flanco para dizer, olha, veja, ela é muito radical, ou aquele estereótipo, né, que foi construído em cima dela, muitas vezes até considerado injusto. Por quê? Porque a Maria do Rosário continua nessa toada, de se apresentar como moderada, uma frase que ela tem dito muito em entrevistas, já vi na propaganda também. A eleição não é sobre mim, é sobre a cidade. Ou seja, mesmo ela não sendo referência em carisma, ela está tentando representar a mudança de orientação na cidade. E isso é importante. Ela também já tem feito as sinalizações, apresentado propostas voltadas ao setor econômico, falando de economia solidária. Recentemente tirou do programa de governo a previsão de criação de uma taxa de mobilidade. Foi até uma proposta apresentada pelo ex-prefeito Nelson Marquesan, na época, em 2020, depois foi encampada pelo PSOL. Aí agora ela fala... com isso, iam bater nela por Não tenha dúvida, o prefeito Sebastião Melo já estava se preparando, já estava dizendo, olha, tem candidato aqui que defende aumento de imposto, etc. Porque sabia que isso seria um foco de desgaste. Então isso já saiu do programa de governo, agora a ideia é apoiar uma PEC no Congresso Nacional para viabilizar a tarifa zero, que é um dos compromissos da campanha. Essa correção de rumo já está sendo feita, né? Já tem algumas peças na televisão falando da corrupção na SMED, no qual a Maria do Rosário não aparece, justamente como tu fala, né? Fica só um locutor fazendo a narração e fazendo as críticas. E no primeiro programa da propaganda de TV, de rádio e TV, quem abre o programa é o Roberto Robani, vereador do PSOL, e a deputada estadual Luciana Genro, do PSOL também, antes mesmo da aparição da Maria do Rosário, já fazendo críticas ao Sebastião Melo, né? Isso mostra como ela não só terceirizou ataques, como terceiriza para o PSOL, né? E isso deu até para José Fortunati. Aí um bate pessoal, mas deu até uma ciumeira, né, no pessoal dos candidatos a vereador, sobretudo no PCdoB, pelo protagonismo, pela relevância que o pessoal, particularmente Roberto Robani, está tendo na campanha da majoritária, né? Está aparecendo demais, eles acham, e deu um ciúminho lá dentro lá. Perfeito. Bom, enquanto o PT trabalha nessa lógica, Fábio, o prefeito Sebastião Melo está dividindo a campanha em dois eixos até o momento. Isso é muito claro. Primeiro, tentando reverter a narrativa da enchente, mostrando o Melo não como responsável pelos problemas, como a oposição diz, e sim como alguém que trabalhou pelas soluções dos problemas, reforçando a ideia de que o problema é estrutural e não conjuntural, ou seja, que a cidade sofre porque o sistema foi mal projetado e durante anos aí não teve investimentos, até colocando no colo do governo federal, que seria, segundo ele, o responsável. E, ao mesmo tempo, em outro flanco, ele está usando o latifúndio que ele tem na televisão e no rádio para recuperar coisas que ele fez durante o governo. Então, são dois eixos. Primeiro, apresentar o Melo como alguém, olha, o Melo trabalhou, fez por você, não ficou fazendo politicagem na enchente. E outro, olha, o Melo reduziu o imposto, iluminou a cidade, recuperar coisas que ele fez e que ficaram ofuscadas pela enchente. A campanha está muito entusiasmada, né, com o atual momento, assim, porque vê que os adversários não conseguiram colar nele o desgaste da enchente,
vê um crescimento e começa a pensar já até em atrair um voto útil. Aí há um entendimento no QG de Mello de que os eleitores de Juliana Brizola, por exemplo, não são necessariamente anti-Mello, né? Não são eleitores que antipetistas, ou que, né, não gostam da Maria do Rosário pela rejeição que ela tem, e estariam decepcionados com o Mello, sobretudo por causa dos últimos meses aí, enchente, desgastes éticos, corrupção na média, etc e tal. Mas não é um voto perdido. Eles não enxergam esse voto como um voto perdido. Acreditam que a capacidade, inclusive, de atrair de volta esse eleitor, sobretudo se o Mello crescer, chegar a 42%, 43% nas próximas semanas, com capacidade, com movimentações que possam dar a entender, que possam levar o eleitor a crer, uma possibilidade de ganhar no primeiro turno. E aí puxa um voto útil, desidrata a candidatura de Maria do Rosário e até de Maria do Rosário, não, perdão, de Juliana Brizola e até de Felipe Camozato, que não deixa de ser um voto também mais alinhado com o Mello, por ser um candidato mais vinculado à direita. Então, reforça o que o Mello havia dito já no início da campanha, de que enxergava essa eleição como uma eleição plebiscitária. Sobre o seu mandato. Sobre o seu mandato, exatamente. Vendo que seria uma eleição muito polarizada entre PT e MDB, entre Mello e Rosário, o eleitor vai decidir se aprova o meu governo ou não aprova o meu governo. Se ele aprovar o meu governo, há chance de eu ganhar no primeiro turno. E se ele não aprovar o meu governo, há chance de eu perder, mas aí talvez tentar arrastar para o segundo turno e perder de forma mais apertada. Realmente, Fábio, existe um otimismo na campanha de Sebastião Mello primeiro assim, eles acreditam que o desgaste que o prefeito teria em relação à enchente já foi todo absorvido. Ou seja, que é muito difícil se você trazer elementos novos que venham a tirar um eleitor que estava em dúvida e tal, que hoje está pensando em votar no Mello. E segundo, eles apostam muito nessa ideia de como eles têm mais tempo de rádio e televisão, eles conseguirem recuperar isso e trazer de volta um eleitor que está um pouco chateado com o Mello por N razões. Agora, ainda eles, claro, estão contendo essa ideia, essa empolgação, vão aguardar as próximas pesquisas, porque, uma vitória em primeiro turno consolidaria o prefeito como um nome até estadual. Traria de volta o status que ele tinha antes da enchente. Exatamente. Né? Se falava do Mello, olha, um possível nome do MDB para 26, inclusive. Credenciando ao governo do estado. E depois da enchente isso passou, e agora volta essa discussão, olha, o prefeito volta a crescer. Agora, vamos aguardar, porque nesse período, a oposição, se essa for a orientação da campanha de Maria do Rosário, de pesar a mão na crítica, vamos ver se ele sustenta essa intenção de voto e consegue ampliar. Exatamente. Porque também o desgaste, ele pode ser um foco de tirar voto do Sebastião Mello, de hoje, de pessoas que estão decididas a votar nele hoje. Até porque o que se dizia antes de largar da campanha é que Sebastião Mello ia apanhar muito, né? Sim. Vai ser o principal alvo dos adversários, vai apanhar muito, vai ter muitas críticas, principalmente por causa da enchente, óbvio, né? A lembrança mais viva de toda a cidade. Mas isso não se vê na prática, né? Felipe Camozato não bate, muito raro bater no prefeito Sebastião Mello. Juliana Brizola também não tem batido. E Maria do Rosário, de quem se esperava os ataques, agora se entende por quê, achava que queria guardar essa munição para o segundo turno, não usou e talvez tenha que usar agora. Ou seja, a partir de agora que a gente vai começar a ver recrudescimento da campanha com maior virulência, vamos assim dizer, das críticas do PT. E a campanha do Sebastião Mello está contando com isso, está preparado para isso, montou um departamento jurídico aí que já está bastante atuante, já conseguiu na justiça remover, por exemplo, o grafite contra o prefeito que tinha na cidade, já conseguiu vetar o impulsionamento de uma propaganda de uma candidata vereadora do PSOL, porque impulsionamento de propaganda negativa é proibido pela Justiça Eleitoral, já entrou com outras ações, está de olho nos atos das pesquisas, então o departamento jurídico está bem estruturado para pegar qualquer questão que eles considerem que está fora da regra do jogo, para preservar a imagem do prefeito. E com Juliana Brizola, uma candidatura que estacionou, parece, né, Paulo Gide? Fábio, a aposta que a Juliana tem feito até agora é no sobrenome, principalmente. O legado de Leonel Brizola, dizer que, olha, ela é a Brizola, ela está sendo chamada assim, não de Juliana, não é? O jingle da campanha, na campanha na televisão. Então, até o momento, é uma consolidação de imagem do que ela representa. Não há, por enquanto, movimentos para ampliar, ou seja, conquistar um eleitor que não seria naturalmente da posição dela, que é de centro-esquerda. Ou mesmo convencer aquela pessoa que não é muito ligada em políticos, olha, por que a Juliana é a melhor opção? É uma campanha assim, muito conceitual ainda, a palavra confiança aparece muito, dizer que ela
vai dar segurança para a cidade, quer passar segurança para o eleitor, mas até o momento, assim, e as críticas à gestão Mello também são muito generalistas, tá? Perfeito. Não há assim nada muito incisivo, que não é o que se espera naturalmente de quem está em terceiro lugar, né? Até por uma questão matemática, se você está em terceiro, você consegue subir tirando o voto de quem está em primeiro ou em segundo. Exato. Né? E o foco de ataque deles até o momento seria a gestão de Sebastião Mello. Até o momento isso não apareceu, e também não apareceu na campanha o PSDB. O PSDB até agora na campanha de Juliana está no papel, porque a expectativa era de governador Eduardo Leite aparecer na propaganda, até agora não apareceu, não participou de atos públicos, os vereadores do PSDB não estão pedindo voto para Juliana Brizola. Estão pedindo voto para Sebastião Mello, pois né? Inclusive campanhas de dirigentes do PSDB que são candidatos aliadas à bandeira de Sebastião Mello, não de Juliana Brizola. No material de campanha, no material da TV, não aparece a imagem da candidata majoritária. Uma pedra cantada, né? Já se sabia, né? Da vontade, né? Da ligação dos candidatos, dos vereadores do PSDB com Sebastião Mello, foram aliados do governo durante os últimos 4 anos. O presidente do PSDB de Porto Alegre é vice-líder do governo de Sebastião Mello na Câmara. Isso diz muito sobre a relação do partido. Né? Agora, a conversa é diferente com o PSDB estadual. Não é? Há ainda assim uma mágoa política sim. Pelo fato de Sebastião Mello não ter seguido o partido dele e apoiado o Nito Lorenzoni contra Eduardo Leite. Isso Perfeito. Não se apagou. E por isso que o PSDB estadual não queria de jeito nenhum apoiar Sebastião Mello em Porto Alegre. Outro problema que ao menos no primeiro turno. Exato, né? Exato. Outro problema que começou a se criar ali, a nascer, mas parece que já está sendo contornado, é a participação do Dr. Thiago na campanha de Juliana Brizola, né? Um médico popular com forte penetração na zona sul da cidade, no extremo sul, e que esperava, né, foi pré-candidato, esperava ter até a eleição como plataforma, enfim, para... Claro. Aparecia, usava voos maiores, começou a incomodar o União Brasil a ausência completa de Dr. Thiago na televisão. Mas nos últimos dias isso foi diferente, ele começou a aparecer na propaganda, foi até o protagonista aí de um dos programas do horário eleitoral, então se havia um descontentamento nesse sentido, eu acredito que está sanado porque o Thiago já está ganhando protagonismo e veja, é alguém que também está na rua junto com Juliana Brizola, né? Ele tem participado das atividades junto da candidata. Outro, inclusive, alguns compromissos a candidata não compareceu, né? Chamou atenção nas últimas semanas, acho que 2 compromissos quase que próximos um do outro. Por uma questão de saúde. Uma questão de saúde, ela tem um problema crônico de coluna cervical e por causa dos filhos também, enfim, se envolve muito com os 2 filhos que são adolescentes, um de 14 anos, outro de 10, enfim, uma campanha a gente sabe o quanto consome, né, da vida dos candidatos, mas ela acabou faltando a 2 compromissos aí, demonstra também uma preocupação, gerou uma preocupação no partido. Perfeito. Outro candidato aí, dentre os principais, é o candidato Felipe Camozato, Fábio. E o Camozato, ele também, assim, me parece estar fazendo uma estratégia muito clara de se posicionar à direita. Agora, a campanha dele também sofreu um baque agora, nesses últimos dias, com a saída do marqueteiro, o Gabriel Correia. Tu tens informação do porquê o Gabriel Correia deixou a campanha de Felipe Camozato, Fábio? Sim, Gabriel Correia foi contratado para fazer toda a parte inicial da campanha, né? Jingle, posicionamento político, ajudar na estratégia de redes sociais, enfim, porque Felipe Camozato não tem tempo de rádio e TV, o Novo não atingiu a cláusula de barreira na eleição de 2022, isso limita muito a campanha, né? Não tem fundo eleitoral, não tem tempo de rádio e TV. Para um partido que é pequeno e para candidatos que são novos na cidade, né? Tem pouca trajetória política, Camozato, embora tenha 2 mandatos de vereador e seja deputado estadual, ainda, acho que era, se não me engano, desconhecido por 70% da população, né, na primeira pesquisa. Então, isso demonstra que tem campo para crescer, mas né, é uma dificuldade, né, um candidato que é muito... Um dos dados que eles olhavam da pesquisa era o seguinte, ele tinha 3% de intenção de voto e era conhecido por 30% da população. Então, entre cada 10 pessoas que o conhecem, uma vota nele, né? Sim. Então, agora, resta saber se desses 70% são potenciais eleitores dele ou não, se acreditam na ideia ou não. Exato. Mas você falava do Gabriel Correia, da razão para deixar a campanha. Ele fez toda a primeira parte da campanha, preparou o jingle, tudo. Quando foi para a segunda parte, que era realmente tocar a campanha, aí teve uma questão de prioridade. O Novo
como falei recentemente, ele não tem tempo de rádio e de TV. Ele, por não ter representação no Congresso, tem uma representação muito pequena no Congresso, né? Não alcançou a votação mínima exigida pela legislação em 2022. Então a aposta do Novo é 2026, é eleger deputados para se tornar um partido viável política e eleitoralmente, crescer, enfim, conquistar municípios, governos de estado e, claro, tem a ambição também de presidência da República. Então, nesse momento, para preparar 2026, é preciso eleger vereadores. Então, na hora de priorizar a verba de campanha, a verba foi priorizada para a eleição de vereadores, o que obviamente deu uma asfixiada na capitalização, né, na receita da campanha majoritária de Felipe Camozzato. Isso não quer dizer que ele não esteja concorrendo às verdas, que nem a gente diz, né, aqui no Rio Grande do Sul, não seja uma campanha de verdade, que se pretende competitiva, mas a grande aposta do Novo vai ser para eleger vereadores, para daqui a 2 anos eleger deputados e conseguir tornar o político, o partido mais robusto, né, política e eleitoralmente. O que é um grande desafio para o Partido Novo, né, olhando para a nominata. Hoje o Novo tem 2 cadeiras na Câmara de Porto Alegre e é muito difícil ampliar, porque esse eleitor de direita, ele, em geral, ele está muito comprometido com o PL, com os candidatos mais bolsonaristas, e embora o Novo tenha se aproximado desse eleitor, com pautas conservadoras, hoje eu diria que é uma missão bastante difícil para o Novo conseguir ampliar a bancada, pelo menos em Porto Alegre. E na Assembleia Legislativa eles tinham 2 deputados estaduais, né? E nenhum dos 2 se reelegeu, né? Foram reprovados pelo eleitor. Na verdade, o Fábio Osterman até concorreu a deputado federal, mas fez uma votação muito baixa, né? E o Novo acabou elegendo só Marcel Van Hatten para a Câmara e Felipe Camozzato para a Assembleia. Eles estão dando agora estão fazendo uma aposta no 7 de setembro, né? No sábado vai ter uma manifestação no Parque Moinhos de Vento, no Parcão aqui em Porto Alegre. O Felipe Camozzato tem apoiado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? Então tem procurado um posicionamento político mais enfático, né? De direita, se aproximando do bolsonarismo, para tentar subir nas pesquisas nessa reta final. Dobrando a aposta, Fábio, nessa ideia de antipetismo, de crítica ao Supremo Tribunal Federal, se posicionando ideologicamente bastante à direita. Claro que a expectativa é tirar aquele eleitor do Melo, que talvez esteja mais radicalizado, que esperasse uma posição dele assim mais clara em relação a esse tipo de pauta. Mas também me parece que é uma estratégia de posicionamento do Camozzato, não só como candidato, mas como político, né? Perfeito. Afinal, bom, se ele não se elege, ele continua sendo deputado estadual, tem eleição aí em 2026. Então, assim, um posicionamento claro do candidato na campanha. Pode ser uma aposta forte para deputado federal em 2026. Pois é. E uma outra questão, Fábio. O Camozzato, no começo da campanha, ele batia praticamente só no PT, né? Continua batendo, na verdade, né? Sempre que pode falar mal do presidente Lula, do governo federal, é de praxe. Nos últimos dias começaram as primeiras críticas também a Sebastião Melo, tentando dizer, olha, ele é um candidato assim mais capacitado e tal, mas não são críticas à gestão do Sebastião Melo, nenhuma providência, nada. São críticas dizendo, olha, o Sebastião Melo é alguém que está aí na política há muito tempo, é da velha política, de um partido que já governou a cidade, só o Camozzato, dentre os principais candidatos, é realmente novo, né? É a mudança. Então não é também uma crítica que possa colocar, eles são um temor que eles sempre tinham de dizer, olha, o Camozzato pode ser alguém, uma linha auxiliar e tal. Não, eles estão criticando sob essa perspectiva, né? E aí juntando, olha, o Melo, assim como a Juliana, assim como a Maria do Rosário, são pessoas que já estão aí há muito tempo. E agora, nos próximos dias, nas próximas semanas, a ideia é tentar mostrar o Camozzato como alguém capacitado, aí, que tem condições de liderar a cidade, que pode fazer um trabalho melhor do que o Melo fez, sobretudo para esse público assim mais simpático à direita. Perfeito. Bom, encerramos aqui, acho que passamos, né, a régua pelas 4 candidaturas. Agora vamos para a parte final do podcast, né, onde a gente guarda aquele segredinho, aquele bastidor mais quente, aquela informação que a gente retirou da gaveta dos gabinetes. Vasculhando as gavetas nos gabinetes alheios. Paulo Egídio, o que tu encontrou? Olha, a minha gaveta, eu tenho 2 gavetas hoje, tá? A primeira, eu vou falar um pouco sobre o PL, né? E já com a perspectiva de organização de futuro. O presidente Jair Bolsonaro desembarca na semana que vem no Rio Grande do Sul, ele vai cumprir agendas em Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Passo Fundo. E quem traz ele para cá mais uma vez é o deputado federal Luciano Zucco, que hoje é o gaúcho mais próximo do presidente Bolsonaro, desenvolveu uma relação muito próxima de amizade com ele, com a família. E sempre organiza os roteiros do presidente Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul. Isso reforça no Zucco a imagem de hoje, o nome assim, mais forte da direita para a eleição de 2026 no Rio Grande do Sul.
E o fato dele trazer Bolsonaro para cá também assim faz com que o candidato a prefeito dessa cidade e das cidades próximas que vão participar desse ato também, para conseguir uma foto ou um vídeo do Bolsonaro, dependam do Zucco. Ou seja, ele cria uma relação com essas pessoas para criar uma rede para 2026. Em paralelo, o PL acredita que vai fazer assim, um número muito maior de prefeitos do que tem hoje. Talvez não os 100 que eram projetados no início, né, mas no mínimo 50, 60 prefeitos faz. E esse crescimento muito atrelado à imagem do Luciano Zucco, o que dá para ele uma condição assim, muito relevante para em 2026 disputar um cargo majoritário. Tu sabe, né, Fábio? Quando muitas vezes os cidadãos, olha, você é candidato, e chega na hora e tal, ele tenta se firmar, não consegue. E já quando o cara diz, olha, veja bem, não sei, estamos avaliando, é que na verdade tem uma estratégia e que deseja ser. Né? E é o caso do deputado Luciano Zucco. Se a gente for conversar com ele hoje, ele não vai dizer, olha, eu sou candidato a isso ou aquilo. Ele diz, o futuro a Deus pertence, a prioridade é eleger Bolsonaro em 2026. Ainda não se sabe exatamente o que cada um vai disputar, né, Fábio? Porque, claro, sempre se lembra do nome do Zucco como possível candidato a governador. Só que também tem uma estratégia nacional desse campo do PL, do bolsonarismo, que é levar quadros para o Senado Federal, conquistar a maioria absoluta no Senado, porque é pelo Senado que se faz o enfrentamento institucional ao Supremo Tribunal Federal. O que se tem hoje, e mais uma vez essa visita do Bolsonaro articulado pelo Zucco mostra, é que Zucco é o principal nome, é o nome mais alinhado ao Bolsonaro, e a estratégia da direita no Rio Grande do Sul em 2006 passa necessariamente por ele. Perfeito. Enquanto isso, o Onyx Lorenzoni, que foi candidato a governador pelo PL em 2026, também está por aqui, está apoiando pessoas do interior, só que nem sempre alinhados ao PL. Você veja que Gravataí, por exemplo, o PL e Zucco estão com Luiz Afalon. O Nicolas Leandro foi lá retribuir a Marco Alba o apoio que Marco Alba deu a ele na eleição passada em 2022. Caxias do Sul, o Onyx Lorenzoni, Caxias é que o PL tem candidato próprio que é Maurício Scalco. O Onyx Lorenzoni foi lá e gravou um vídeo ao lado de Edson Nespolo, que é candidato a vice na chapa de Adiló. Então, há caminhos distintos aí nesse projeto. O Onyx Lorenzoni andou no Vale do Taquari essa semana agora. Bom, eu, revirando algumas gavetas aí, eu descobri sobre o presidente Lula, né? Os dois antagonistas aí que polarizam a eleição nacional. O presidente Lula gravou um pequeno videozinho pedindo voto em Maria do Rosário, só dias em Porto Alegre voto em Maria do Rosário. É um vídeo que ele gravou para todos os candidatos do PT nas cidades acima de 100 mil habitantes, ou seja, não teve distinção nenhuma, não teve deferência nenhuma a candidata do PT em Porto Alegre, embora o PT diga que é uma das prioridades nacionais do partido. Mas ele deve fazer uma gravação específica, maior, mais longa, para Maria do Rosário, e vem aqui no segundo turno. Isso já está decidido. Ele não vem no primeiro turno, bater o martelo, mas vem no segundo turno, vem para fazer campanha. Vai fazer um comício grande aqui em Porto Alegre em nome do Maria do Rosário. E em que pese haja críticas à condução da campanha, pelo PT Nacional, à condução da campanha de Maria do Rosário aqui em Porto Alegre, que eles acham muito modorrenta, que ela não consegue animar o eleitorado, a análise que se faz é que o PT gaúcho está muito bem na eleição. A direção nacional do PT avalia que o partido vai chegar no segundo turno nas 5 cidades onde há segundo turno, né? Porto Alegre, Caxias, Canoas, Pelotas e Santa Maria. Canoas, no caso, vice de Jairo Jorge. Exato, não é um candidato específico, mas tem uma candidatura competitiva. Análise também que pode ganhar em outras cidades maiores, como Bagé, São Leopoldo, Alvorada. E o que consolidaria um poder, né, um prestígio do ministro Paulo Pimenta. Você falou da ligação cada vez maior entre Jair Bolsonaro e Luciano Zucco. Da mesma forma, há aqui uma relação umbilical forte de lealdade e proximidade entre Paulo Pimenta e Luiz Inácio Lula da Silva. Talvez o Rio Grande do Sul seja a principal vitória do PT nos estados do Sul e Sudeste. É o que eles enxergam olhando o retrato atual das campanhas dos estados, né? Em Santa Catarina, por exemplo, tem 3 cidades com segundo turno e o PT não deve chegar no segundo turno em nenhuma. No Paraná, tem 7 cidades, em 5 o PT tem candidato, não deve chegar em nenhuma. Nas únicas cidades onde o PT deve chegar no segundo turno, acho que se não me engano é Curitiba e Ponta Grossa, um candidato do PSD, outro é do PV. No Rio, em São Paulo, são pouquíssimas cidades onde o PT deve chegar no segundo turno. Então o PT enxerga aí uma retomada, né, de poder, uma retomada de força política do PT gaúcho, né, que sempre teve quadros muito importantes para o partido nacionalmente, mas vinha muito mal. Em 2016 foi um fracasso aqui no Rio Grande do Sul a eleição municipal.
E tu disse que tinha uma mais... gaveta do PT, Tu disse viu? que tinha mais uma gavetinha. Vamos lá, então, rapidinho, para matar, que nosso tempo já está esgotando. O PT defendendo privatização, Fábio. Ué, sai. Que é isso? Santa Cruz do Sul, na campanha eleitoral, o candidato do PT, João Pedro Schmidt, está defendendo a privatização do autódromo de Santa Cruz do Sul. Veja bem, ele está alinhado com o partido, ele é contra a privatização, claro, de serviços essenciais, por exemplo, é crítico da privatização da Corsã, mas ele diz que, se eleito, ele vai privatizar o autódromo, que não é um serviço essencial, e foi um dos focos de denúncia de corrupção na gestão atual de Helena Hermani. Além de João Pedro e Helena, concorrem lá Sérgio Moraes e Francisco Carlos Smith do Novo. Perfeito. Abrindo uma outra gavetinha, a última aqui então, é uma gaveta vazia, é a gaveta do União Brasil. O partido está bem descontente no estado com os repasses do fundo eleitoral. O partido recebeu 4 milhões de reais somente, são 30% para candidaturas de mulheres, 30% para candidaturas de pretos e pardos, ou seja, sobrou 1.600.000 para um partido que tem 237, acho, se não me engano, candidatos a prefeito e vice, 1.700 candidatos a vereador, e praticamente não resolve a situação do partido. O partido está muito incomodado e preocupado com a escassez de recursos. Era isso então? Maravilha, Fábio, uma alegria estar aqui contigo. A gente pede novamente que o pessoal comente aqui no YouTube, nas plataformas, outros temas que vocês querem ver tratados nesse podcast, e discuta aí essas informações que nós trouxemos aqui no Conversa de Gabinete. Era isso então, obrigado pela audiência, pela participação. O Conversa de Gabinete volta semana que vem no YouTube de GZH e nos principais tocadores de áudio. Até lá!